Olá, turminha do quarto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste tópico, que é cadeias alimentares, parte 2. E agora a gente vai falar então da importância dos decompositores na natureza. Então, olha lá, esse tapete de floresta, né, é um chão rico em nutrientes, né? Quando uma folha então se desprende da árvore e ela cai no chão, ela vai se tornando então amarelada e cheia de manchas escuras, ou seja, ela vai começando a entrar em decomposição. Depois, aos pouquinhos, ela vai desaparecendo até que não conseguimos mais enxergar nenhum vestígio. Então, normalmente, essa folha ela some com o tempo. Você sabe por que isso acontece? Nós temos que entender que na natureza, essas folhas secas, esses galhos que caem, as flores que caem, os frutos que caem e apodrecem, e as sementes que caem no chão, né? Das plantas e as sementes que caem das plantas formam esse tapete rico em matéria orgânica, né? Que aos poucos vai entrando aí em decomposição, tá? Nós temos aqui que na superfície do solo, então aqui nessa estrutura aqui, ó, superfície do solo, existem então fungos, olha lá, ó, cogumelos, né? Fungos e bactérias, seres que têm um tipo especial de nutrição, que utilizam então a matéria orgânica como fonte de alimento, ou seja, olha lá, bactérias e fungos transformam a matéria orgânica em nutrientes. Ao se alimentar, né, esses seres vivos transformam então a matéria orgânica da planta, do animal, né, em nutrientes que vão ser absorvidos, tá, pelas raízes da planta, possibilitando a realização aí da fotossíntese, né, fazendo uma ciclagem desses nutrientes, né. Ora os nutrientes estão na planta, ora estão nos animais. Quando eles morrem, os decompositores, né, vão fazer então a sua função, vão degradar essa matéria orgânica e incorporar no solo de novo esses nutrientes para que as plantas possam aproveitar novamente, né? Nós temos aqui, ó, o processo em que os fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes é chamado então de decomposição. Este é o processo. Agora, os seres que realizam esta decomposição, como os fungos e as bactérias, são conhecidos como decompositores, tá? Então, não confundam decomposição, que é o processo, e decompositores, que é o organismo que faz isso. Pelo processo, então, de decomposição, os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza, né? Então, a gente vai reciclando os nutrientes. Sem os decompositores, sem fungos e bactérias, não haveria nutrientes no solo, então, para as plantas. Sem nutrientes, as plantas não se desenvolveriam e as cadeias alimentares, né, não poderiam existir. Não tendo cadeia alimentar, né, não tendo a planta, uh, o animal que se alimenta de planta morre e o animal que se alimenta desse animal morre também. Então a gente teria aí uma morte em sequência, né? Aí nós vimos aqui, ó, esse exercício que mostra que, ó, esta árvore sofrerá o processo de decomposição. Ela está aqui na sua forma original, ela é derrubada, né? Ela começa a perder a cor, ela começa a perder algumas folhas, ó, vai diminuindo, né, o seu tamanho, até que a gente tem só um pouquinho, e aí nós temos aqui já o início de novas plantas surgindo, porque essa matéria em decomposição, né, os decompositores deixaram esses nutrientes, né, no solo, perfeito? E nós temos também aqui uma indicação do próprio material de vocês, que é um vídeo da WWF Brasil, Onça Pintada e a Cadeia Alimentar. O endereço está aqui para quem quiser assistir, né? Sempre é bom a gente fazer essa complementação, né? E para encerrar, a gente tem aqui, ó, este mapa aqui, ó, esse mapa mental que começa aqui com cadeia alimentar. Ela é formada por produtores, consumidores e decompositores. Vamos falar dos produtores, né, que são os vegetais que conseguem produzir o seu próprio alimento. Dos consumidores, nós vamos ter lá os consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam só de planta, normalmente são os consumidores primários. Os carnívoros são os consumidores, né, são aqueles animais que comem outros animais, então são já os consumidores secundários. E os onívoros, tá, que se alimentam tanto de carne quanto de planta. E aí eles podem ser, dependendo da cadeia, consumidor primário ou consumidor secundário.
Um exemplo do ser humano como consumidor primário é quando a gente come uma salada, certo? E um exemplo do consumidor secundário, do ser humano como consumidor secundário, é quando a gente come uma carne. Porque a carne veio do boi, o boi que comeu a planta, né? Ele que foi o herbívoro, tá? Então existe essa maneira de colocar em outras formas de consumidores aqueles seres que se alimentam tanto de planta quanto de animal. E os decompositores, que são os fungos e as bactérias, né, que vão se alimentar da matéria orgânica e com isso aí, ó, né, como restos de vegetais e de animais. E aí vão incorporar esses nutrientes no solo novamente. Perfeito? Isso aqui é um resuminho aí do que a gente trabalhou ao longo deste módulo, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!